Quem trabalha aos sábados deve ter sua vida tirada, ou os pais têm permissão para tirar a vida de um filho rebelde. Esses são só dois exemplos de algumas leis estranhas contidas na Bíblia. Muitos ateus dizem que essas passagens mostram que o Deus da Bíblia é imoral por dar ordens como essa ao seu povo, mas alguns estudiosos tentam mostrar que é possível conciliar um Deus amoroso com essas leis aparentemente cruéis. E é isso que a gente vai olhar nesse vídeo, começando por um ponto importante. Nós cristãos temos que reconhecer que certas passagens no Antigo Testamento realmente parecem de uma ética duvidosa. Passagens como Deuteronômio 21, do 18 ao 21, que fala de tirar a vida de um filho rebelde, ou Êxodo 21, do 20 ao 21, que diz que quem agredisse um escravo não deveria sofrer punição, pois o escravo é posse do agressor, realmente são bem divergentes dos princípios de amor e compaixão que vemos na própria Bíblia, já no Novo Testamento. Então eu acho que nós cristãos não deveríamos tentar explicar de jeito algum de que é justificável tirar a vida do próprio filho ou deixar impune um agressor. São leis que passam longe da perfeição e todo cristão deveria reconhecer isso. E agora, a parte mais interessante, eu peço que você preste atenção, é que não só nós atualmente consideramos as leis do Antigo Testamento longe de serem ideais. A própria Bíblia considera que as leis do Antigo Testamento não são perfeitas e não tão próximas dos ideais de Deus. No próprio Antigo Testamento, alguns autores reconheceram que uma aliança melhor estava por vir. E o próprio Jesus diz que no caso do divórcio, ele só era permitido na lei por causa da dureza do coração de vocês. E para quantas outras passagens se pode aplicar o mesmo? A escravidão, o patriarcado, a crueldade só era permitido na lei por conta da dureza do coração do povo de Israel. Isso só prova que nem tudo que está na lei do Antigo Testamento é porque era um ideal de um Deus perfeito. Mas aí vem a seguinte pergunta: por que Deus permitiria uma lei com tantas ordens questionáveis apenas por conta da dureza do coração humano? Antes de te responder essa pergunta, eu preciso te mostrar algo. Apesar dessas passagens que eu te mostrei serem certamente de uma ética duvidosa, para alguns estudiosos, em comparação com leis de outros povos do Antigo Oriente Próximo, o Antigo Testamento é moralmente bem superior a elas. Como o estudioso Paul Copan exemplifica, para certos crimes, o Código de Hammurabi determinava que a língua, o seio, a mão ou a orelha fossem cortados. Uma punição severa envolvia o acusado ser arrastado por um campo por bois. Ao punir criminosos por perjúria ou calúnia, por exemplo, a lei egípcia permitia entre 100 e 200 golpes. A surra de 100 golpes era a forma mais branda de punição. Na lei babilônica ou hitita, por exemplo, o status ou posição social determinava o tipo de sanção para um determinado crime. Em contraste, a lei bíblica aplicava os mesmos padrões a reis, sacerdotes e pessoas de alta posição, que aplicava também ao cidadão comum. O Código de Hammurabi prescrevia a morte para ladrões, enquanto o Antigo Testamento exigia apenas uma compensação dupla pela perda. Esse contraste é um dos muitos lembretes de que as pessoas tinham maior importância na legislação de Israel do que em outras culturas do Oriente Próximo. Outras práticas, como sacrifício infantil, também eram condenadas pela lei de Israel em detrimento a leis de outros povos do Antigo Oriente Próximo. Então o que vemos é que existia sim, de alguma forma, uma superioridade moral da lei de Israel, em alguns aspectos, em comparação com outras leis da mesma época e região. Mas a pergunta que fica é: por que Deus não implementou logo uma lei definitiva, ideal e perfeita, sem essas leis estranhas que a gente viu anteriormente? A questão é que o povo de Israel eram pessoas que viviam em uma época e tempo específicos. Ao olharmos para a Bíblia, a gente vê que esse povo, mesmo ainda com a presença dessas leis estranhas que vimos anteriormente, continuava rejeitando o Deus de Israel e constantemente se voltando para deuses pagãos. Se com essas leis o povo já tinha dificuldade em obedecer Deus, imagina como uma aliança definitiva e perfeita que destoaria completamente da vida e leis anteriores que esses povos seguiam antes de se tornarem do povo de Israel. Como o estudioso Aldey Thompson bem nota, se os seres humanos devem ser tratados como verdadeiros seres humanos que possuem o poder de escolha, então o caminho melhor deve vir gradualmente. Caso contrário, eles exercerão sua liberdade de escolha e se afastarão daquilo que não compreendem. Além disso, o estudioso Paul Copan complementa: Deus acomodou-se à dureza de coração humano e às estruturas sociais caídas. Metade de um pão é melhor do que nenhum, algo que consideramos natural no jogo de concessões do processo político no Ocidente. Em outras palavras, a ideia de que é possível progredir em direção ao ideal, mesmo que não se consiga alcançá-lo de imediato, está longe do relativismo. Pelo contrário, o olhar ainda está fixo no ideal, e
e o movimento em direção a ele ocorre de forma incremental, mas as realidades práticas da vida no terreno tornam difícil implementar o ideal de uma só vez. Basicamente, o que os estudiosos estão dizendo é: seria impossível um povo, vindo há 3.000 anos atrás, livremente seguirem uma lei que abandonasse diversas estruturas sociais mantidas como normais e essenciais para eles, como a escravidão ou o patriarcado, a não ser que isso fosse feito gradativamente, durante um longo processo. E olha só, é exatamente isso que vemos na Bíblia, um processo gradativo moral que se concretiza na bela aliança formada no Novo Testamento. Esse, entre aspas, método de Deus é bem perceptível no Antigo Testamento. Segundo Copan, os padrões e rituais comuns de adoração no Antigo Oriente Próximo, sacrifícios, sacerdócio, montes / lugares sagrados, festivais, ritos de purificação, circuncisão, estão presentes na lei de Moisés. Por exemplo, encontramos na Leitita um carneiro sendo substituído por um homem. Em sua providência, Deus apropriou-se de certos símbolos e rituais familiares a Israel e os infundiu com um novo significado e relevância à luz de seus atos históricos de salvação e de sua relação de aliança com Israel. Essa redenção de rituais e padrões antigos e sua incorporação à história de Israel refletem os anseios humanos comuns de conexão com o sagrado ou transcendente, ou de encontrar graça e perdão. A gente vê Deus se apropriando de vários conceitos da época, como sacrifícios, sacerdócios, montes e lugares sagrados, festivais, ritos de purificação, circuncisão, elementos presentes em outras leis e povos da época, sendo incluídos na lei mosaica. Por quê? Porque eram elementos presentes no dia a dia do cidadão do Antigo Oriente Próximo. Ritos de purificação talvez não eram ideais para Deus, porém isso era algo que fazia muito sentido para um cidadão de 3.000 anos atrás. Então Deus adota isso em sua lei puramente para acomodar ela a uma cultura do Antigo Oriente Próximo. O mesmo pode-se dizer de Deus permitir, pela dureza do coração do povo da época, algumas práticas eticamente duvidosas. Por isso a presença dessas passagens estranhas no Antigo Testamento. No final, há um jeito bem simples de resumir. Essas, então, são algumas questões importantes que nos ajudarão ao abordarmos a lei de Moisés. Um presente gracioso, temporariamente concebido a Israel como nação, que fez a ponte entre os ideais de Deus e as realidades da vida no Antigo Oriente Próximo, e a dureza de coração humana. Algumas das leis do Antigo Testamento, que podem parecer perturbadoras, severas e arbitrárias, embora inferiores e menos que moralmente ideais, frequentemente representam uma melhoria em relação ao que vemos no restante do Antigo Oriente Próximo. Deus teve que se contentar com menos do que o melhor com Israel como nação. No entanto, ele ainda desejava progresso moral e obediência espiritual, apesar das estruturas sociais caídas e da rebeldia humana. Então, pessoal, nós vemos que sim, essas passagens difíceis existem, porém, creio eu, existe uma explicação satisfatória para Deus ter permitido essas passagens em sua lei. E aí, o que achou dessa explicação? Acha que em hipótese alguma um Deus bom aceitaria essas leis? Põe aí nos comentários que eu posso responder. No mais é isso, se você puder, deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda a engajar os vídeos, fazendo ele chegar para mais pessoas. E esse vídeo tem uma explicação até que interessante para um tema bem polêmico, então acho que vale a pena você compartilhar, fazendo ele chegar para mais pessoas. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, eu espero que você tenha uma semana abençoada, e se você quiser saber mais sobre como lidar com passagens controversas do Antigo Testamento, assiste esse vídeo aí que tá na sua tela.